Graças a Deus estamos de volta mais uma vez para nós estarmos refletindo na Palavra de Deus. Espero que vocês estejam bem, espero que Deus esteja abençoando sua vida. Na verdade, Ele está abençoando, só falta a gente perceber isso, né? A gente precisa ser bem agradecidos a Deus, porque Ele sempre está abençoando. E neste momento, eu gostaria de convidar vocês para nós estarmos tratando sobre um outro tema, um outro assunto bastante interessante. Eu tenho ouvido muitas pessoas falarem sobre o amor de Deus, como nós mesmos já tratamos já 2 vezes, né? Sobre a misericórdia, a graça, a bondade, a alegria. Então, esses temas, com certeza, quem sabe mais para frente nós estaremos tratando também, refletindo sobre eles. Mas hoje eu quero convidar você para nós estarmos refletindo sobre a ira. E em relação a Deus. Deus fica irado? Você acha que Deus fica irado? Será que a Bíblia fala alguma coisa a respeito desse assunto? A ira, por acaso, ela é pecado ou não? Se for pecado, é óbvio que ela não faz parte da pessoa de Deus. Mas se não é pecado, como assim ela não é pecado? Né? Então, vamos ver um pouquinho sobre essa questão da ira. Deus fica irado? A Bíblia fala sobre isso, nós podemos encontrar passagens que mostram Deus ficando irado. Hoje, eu quero convidar você para nós lermos pelo menos 7 versículos, e nestes 7 versículos, com base nestes versículos, nós então chegarmos a um pouquinho mais de conhecimento sobre este tema e deixarmos de ficar flutuando, né? Será que sim, será que não, com relação a este assunto. O primeiro texto que nós vamos ler hoje, que nós vamos ouvir a leitura dele, sobre o qual nós vamos refletir, se encontra em Provérbios, capítulo 6, versículos de 16 a 19. Então, Provérbios capítulo 6, 16 a 19, é o texto que vamos ver. Acompanha comigo. Provérbios 6, 16 ao 19. Estas 6 coisas o Senhor odeia, e a 7ª sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, o coração que maquina pensamentos perversos, pés que se apressam a correr para o mal, a testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contendas entre irmãos. Olha só que interessante, o texto que acabamos de ouvir, de Provérbios, ele trata sobre 6 questões que causam a ira ou o ódio em Deus, né? E a 7ª questão, ele abomina. No final das contas, Deus repudia tudo, Deus rejeita tudo, Deus não aceita de forma nenhuma essas 7 situações. O autor ele coloca que Deus não tolera de forma nenhuma, por exemplo, pessoas que maquinam o mal contra o outro, pessoas que têm as mãos rápidas para derramar sangue inocente, pessoas que falam falso testemunho, né? Deus aborrece isso, indicando que não deve existir na vida dos seres humanos. Deus, ele odeia, ele abomina aquela pessoa que promove intriga, brigas entre os irmãos, entre 2 pessoas. Na verdade, o nome técnico que pode ser dado a esse tipo de pessoa é diabo. Uma pessoa que coloca um indivíduo contra o outro pode ser chamado de diabo. É um diabo que está atuando ali, colocando um indivíduo contra o outro, semeando contenda entre os irmãos, como diz o texto. Então, não sei se vocês já passaram por essa situação. Eu, quando era adolescente, algumas vezes acontecia brigas na escola entre adolescentes, e aí chegava um terceiro adolescente, colocava a mão assim na frente e dizia: quem é homem, cospe aqui. E quando um dos adolescentes, né, para mostrar que era homem, cuspia, ele tirava a mão e aquilo pegava no outro, e aí pronto, o tempo fechava e começava a briga entre os dois, né? O que acontecia com aquele terceiro indivíduo? Como que ele pode ser chamado? Tecnicamente ele era um diabo, porque ele estava, ao invés de trabalhar para separar os dois, para causar a paz, ele estava promovendo a briga entre os dois. Em nenhum momento ele atuava para tentar solucionar e acabar com o problema, mas pelo contrário, ele estava fomentando ainda mais a intriga e a briga. É esse tipo de pessoa, esse tipo de atitude
que Deus abomina, que Deus odeia. Veja que o texto fala que Deus odeia. É uma qualidade, né, que não pode existir em nós, seres humanos, no sentido de estarmos odiando, porque o pecado sempre distorce esse sentimento na nossa vida e faz com que a gente acabe pecando. Não podemos odiar. A Bíblia não autoriza, nem ensina, nem nos encoraja a estarmos odiando, ainda que, de fato, o pecado deve ser rejeitado, deve ser jogado fora da nossa vida, não deve encontrar espaço na nossa vida. Nós devemos agir de tal forma que o pecado e as suas influências sejam evitadas em todo o nosso viver. Mas o ódio não deve ser uma prática de nossas vidas, em momento nenhum. O texto fala que Deus odeia essas 6 coisas e a 7ª ele abomina. Agora nós temos outro texto também na palavra de Deus que fala que Deus odeia. E ele se encontra no livro de Deuteronômio, capítulo 16, versículo 22. Vamos ouvir essa leitura. Deuteronômio 16, 22. Nem levantarás imagem a qual o Senhor teu Deus odeia. Vocês puderam perceber na leitura que acabamos de ouvir? O texto fala que Deus odeia ídolos e que naquela época, né, no caso, os judeus não deveriam levantar diante deles nenhum tipo de ídolo, nenhuma imagem, nenhum tipo de objeto que estivesse diante deles para adoração ou veneração. Basta nós olharmos o versículo anterior, quando fala também Deus falando, né, ao povo que eles não deveriam plantar árvores ao lado do altar do Senhor, onde o povo de Israel erigisse para adorar a Deus. Então, de modo nenhum, onde tivesse um altar de adoração a Deus, o povo jamais deveria plantar uma árvore ali, seja ela qual fosse. E na sequência ele diz, nem levantem imagem diante de vós. Para quê? Claro que no contexto seria para adoração, para algum tipo de veneração. Isso Deus odeia. Não é à toa que nos 10 mandamentos está bem claro que Deus manda o povo de Israel não fazer imagens de escultura, não terem diante de si nenhum tipo de imagem de qualquer espécie. Porque Deus, sendo invisível, não é possível ninguém fazer uma imagem da pessoa dele. E Deus quer ser adorado assim, nessas condições, sem que diante de nós tenha algum tipo de imagem, né? Então, o texto diz que Deus odeia imagem, odeia qualquer prática de adoração a uma imagem ou veneração a qualquer imagem. Então, deve ser evitado, tanto no povo de Israel, na época passada, né, séculos atrás, quanto hoje, depois que Cristo veio ao mundo. Continua o mesmo princípio. Tem mais um versículo que fala sobre ódio, da parte de Deus, Deus odiando. No livro de Malaquias, capítulo 2, nós encontramos essa passagem no versículo 16. Vamos ouvir essa leitura. Malaquias 2, 16. Porque o Senhor, o Deus de Israel, diz que odeia o repúdio, e aquele que encobre a violência com a sua roupa. Diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, guardai-vos em vosso espírito, e não sejais desleais. Vejam só. Essa passagem fala sobre Deus odiar o repúdio. Algumas versões trazem como divórcio. Está tratando do casamento. Deus, por meio do profeta Malaquias, está rejeitando completamente a atitude daquele povo naquela época, que por qualquer motivo estavam repudiando suas esposas, estavam se divorciando delas, estavam mandando elas embora de casa. Qualquer coisa era suficiente para eles mandarem embora, lavrar uma carta de divórcio ali, um termo de desquite e despedir a esposa. E Deus olha para aquela situação e diz, eu odeio o repúdio. Não pratiquem isso. Isso é repugnante diante de mim. Deus mostra então, meus queridos, que Ele nunca foi favorável à separação. Por isso é importante também nós observarmos a questão do casamento com muito mais
carinho, com muito mais dedicação, percebendo no casamento que é a vontade de Deus que todos os casados permaneçam casados, resolvendo os seus problemas, resolvendo suas dificuldades e não simplesmente se separando diante das dificuldades quando aparecem e aí a gente se encontra numa situação que não consegue resolver. Claro, muitas delas nós, com nossos próprios esforços, não vamos conseguir resolver. Aí a alternativa qual é? Se separar. Deus odeia a separação, o divórcio, o repúdio. É o que está escrito em Malaquias. Qualquer problema que existe no casamento pode ser resolvido diante da palavra de Deus, mediante as instruções do Senhor. Mas fica aqui para nós o fato de que Deus odeia o repúdio. Então veja aqui, já temos 3 versículos falando sobre Deus odiar. Claro que em Deus não existe pecado, portanto esse ódio é um ódio santo, é um ódio diferente daquele que muitas vezes se manifesta em nós, né? Agora vamos ver um pouco sobre a ira, que é o que nós falamos no início, usando a palavra ira, que é um sentimento. A ira é algo que faz parte do nosso ser. Eu não posso pegar esse sentimento e jogar fora, tanto quanto eu não posso jogar fora a alegria, que é um outro sentimento. Então, a ira faz parte de nós. E também ela faz parte da pessoa de Deus. Assim sendo, ela não é pecado. A ira nunca foi pecado. Ela é um sentimento que está em nós e que ela tem uma certa atuação e deve ser canalizada corretamente. Ela não deve nos dominar, ela não deve guiar nossos passos. Ela é apenas uma manifestação do nosso repúdio a alguma coisa que está diante de nós e que devemos tomar alguma decisão que seja para a glória de Deus. Não é à toa que o apóstolo Paulo, falando sobre a ira, diz: irai-vos e não pequeis. Então é possível nós nos irarmos sem pecar. Agora nós vamos ver mais 3 versículos, só que agora falando sobre a ira de Deus. Falando um pouco mais especificamente sobre aquele ponto que nós começamos a nossa reflexão. Deus fica irado? E nós vamos ler agora, vamos ouvir agora a leitura de 3 versículos. O primeiro deles se encontra no livro dos Salmos, capítulo 7, versículo 11. Vamos ouvir essa leitura. Salmos 7, 11. Deus julga o justo e se ira com o ímpio todos os dias. Pois bem, este salmo fala que Deus fica irado todos os dias contra o ímpio, contra a impiedade, contra o pecado. Deus não fica irado por qualquer coisa, né? Deus não fica irado porque alguém praticou o bem. Deus não fica irado porque alguém é bondoso, porque alguém fala a verdade. Deus não fica irado quando as coisas acontecem de acordo com a vontade dele. Muito pelo contrário, ele fica satisfeito. Mas quando as coisas acontecem contra a vontade dele, quando as coisas saem de acordo com a vontade humana e contra a vontade de Deus, aí ele fica irado. Quando o ser humano se coloca diante de Deus como sendo detentor da verdade, conhecedor de tudo e de todos, ignorando a pessoa de Deus e a palavra de Deus, como nós podemos ver no Evangelho de João, né? Os judeus sempre rejeitando Jesus e os seus ensinamentos, inclusive os seus milagres foram atribuídos aos demônios, ao principal, né? O maioral dos demônios. Quando o ser humano rejeita Deus, Deus fica irado. E na verdade, a passagem bíblica nos mostra que Deus está irado contra os ímpios. E ele fica irado todos os dias. Então não tem nenhum dia que Deus não fique irado contra o ímpio e contra a impiedade. O próximo texto que nós vamos ler é encontrado em Naum, o profeta Naum, capítulo 1, versículo 2 e o versículo 6. Vamos ouvir. Naum 1, 2 e 6. O Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de furor. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e guarda a ira contra os seus inimigos. Quem parará diante do seu furor e quem persistirá diante do seu ardor da sua ira? A sua cólera se derramou como um fogo, e as rochas foram por ele derrubadas. Então observem
que esta passagem mostra que Deus, Ele é vingador. Deus é uma pessoa, é um ser que, não tolerando o pecado, Ele age para repreender, para corrigir o pecado. E é classificado aqui no texto, né? Claro que devemos respeitar a devida colocação do versículo lá dentro do seu contexto, mas o que nós podemos ver dentro daquele versículo, naquele contexto, é que Deus, não tolerando o pecado, não tolerando a vida pecaminosa, promíscua, né, corrompida das pessoas ali, inclusive a própria nação de Israel, Deus se mostra vingador, aquele que vai atrás de promover a justiça, como nós vimos no texto anterior de Salmos capítulo 7, verso 11. Ele é o que estabelece a justiça, até porque Ele mesmo é padrão de justiça. Ele é o padrão de santidade, de verdade, o padrão do amor, né? Então Ele pode, com base nele mesmo, estabelecer as coisas como tem que ser. E julgar e condenar os que não forem adequados a esse padrão. Os que não estiverem adequados, não estiverem se conduzindo de acordo com esse padrão. E o último texto que nós vamos ver agora, falando sobre a ira de Deus, pelo menos nesse contexto nosso, se encontra em Efésios, capítulo 5, versículo 6. Efésios 5, 6. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. A ira de Deus, ela está sobre aqueles que praticam a maldade, sobre aqueles que são revoltosos contra o Evangelho, contra a palavra de Deus. Então, a ira de Deus está sobre essas pessoas, se manifesta e se manifestará sempre contra pessoas que são contra Deus e a sua palavra. Portanto, os crentes devem tomar cuidado para não serem contra a palavra de Deus, não se tornarem rebeldes, não desobedecerem a palavra de Deus, e sim serem obedientes. Agora nós vamos caminhar para a nossa finalização, pensando num texto bem interessante que também fala sobre a ira de Deus. Se encontra em João capítulo 3, versículo 36. E esse texto é bem interessante porque João, escrevendo, ele fala que Deus, ele está declarando e outorgando salvação para os que creram em Jesus. Ele diz assim: a todos quantos creram em Jesus, tem a vida. Aquele que crê no Filho tem a vida. É assim que diz o versículo, né? Aquele que crê no Filho tem a vida, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Então veja que não é o amor de Deus que está sobre esta pessoa que rejeita Jesus. Não é a bondade de Deus. O texto diz que a ira de Deus está pairando sobre a cabeça de todos aqueles que não creram em Jesus Cristo. Em última análise, podemos dizer que Deus não ama o pecador, mas que Ele está irado contra o pecador, contra os pecadores, porque eles rejeitam Jesus Cristo como Salvador, rejeitam o Filho de Deus. Portanto, o amor de Deus não está sobre essas pessoas, e sim a sua ira. E é, portanto, necessário para que haja uma mudança na vida dessas pessoas, que elas creiam em Jesus e saiam dessa posição, saiam dessa condição de ter sobre as suas cabeças a ira de Deus, que a qualquer momento pode cair sobre esses indivíduos. E eles saiam de debaixo da ira de Deus e venham desfrutar do amor de Deus, manifestado lá na cruz do Calvário, quando Jesus morreu na cruz, derramou seu sangue, foi sepultado e ressuscitou. Então, ali está manifestado também o amor de Deus. E quando a pessoa crê naquele sacrifício, crê que Jesus morreu para salvar a sua vida, ele passa a desfrutar do amor de Deus. A ira de Deus se encerra ali na cruz contra aquele indivíduo. E ele, dali para frente, o indivíduo passa a desfrutar do amor de Deus. Enquanto o ser humano não crê em Jesus Cristo, a ira de Deus continuará sobre ele até o dia da sua morte, morte física, quando então nada mais poderá ser feito a favor desse indivíduo. A situação do ser humano fica selada na morte física.
Se você creu em Jesus, você é salvo. É o texto que diz, João 3,36. Quem crê no Filho tem a vida. Quem não crê e morrer nessa condição de tendo sobre ele a ira de Deus, vai estar condenado. Condenado a uma existência eterna, afastado de Deus. Pense nisso, como que você está? Você já é crente? Então desfrute cada vez mais dessa presença de Deus, desfrute cada vez mais do amor de Deus. Você não é crente? Receba Jesus, aproveite enquanto há tempo, porque depois da morte, Hebreus capítulo 9, versículo 27 diz que depois que morre, segue-se em direção ao julgamento. Não tem mais o que fazer. Não há mais nada a ser feito a respeito destas pessoas que faleceram sem Jesus Cristo. Elas vão direto para o julgamento e lá será sentenciado a sua situação. Então, pense nessas coisas, vamos cada vez mais nos aproximar de Deus, nos apegar, nos agarrarmos a Ele, entendendo que Deus fica irado sim contra o pecado e contra os pecadores que não creram em Jesus Cristo, o seu único Filho. Então, que Deus nos abençoe e até a próxima.